Essa frase, venha o teu reino, ela tem uma profundidade absurda, porque a primeira coisa que nós precisamos entender é que para que nós venhamos, de fato, entender e manifestar Cristo, é necessário que o reino dele venha sobre nós. Exato. A única maneira de nós conseguirmos viver e manifestar Cristo na terra é trazendo o reino dele. Por quê? Porque nos céus não existe crise. Nos céus não existe doença. E quando nós trazemos esse reino celestial para a terra, nós então temos o poder do céu para declarar sobre o enfermo, seja curado. Para declarar sobre qualquer enfermidade a cura, sobre qualquer doença a cura. Então, através desse entendimento de que o governo dele precisa estar sobre nós, para que nós possamos então atuar como filhos de Deus e herdeiro deste reino, ou como súditos desse reino. E quando o interessante é que venha o teu reino e tudo que nós precisamos hoje como igreja, e a igreja de Cristo falando, é que o reino do Senhor seja manifesto aqui. E quando ele é manifesto, tudo isso que você falou. Vidas são curadas, vidas são libertas, quando o reino do Senhor. Então, por isso que na oração, uma das primeiras coisas é falada, venha o teu reino. E é o que nós hoje como igreja, só a igreja, somente a igreja, tem o poder de trazer e a habilitação de trazer o reino dos céus sobre a terra. Uau! E aí a gente precisa entender que quando nós falamos de reino, é porque assim, a gente no Brasil nós não temos uma real visão do que é reinado, porque nós nunca vivemos. Nós, pelo menos eu nunca vivi em um reinado. Então, a gente precisa entender que quando existe um rei no poder, é ele que está sobre tudo e sobre todos. É a palavra dele que governa sobre todos os seus súditos, sobre todos os seus súditos. Ou seja, quando eu me submeto ao Rei de Reis, que é Jesus Cristo, é a palavra dele que eu preciso me submeter. É através da palavra dele que eu manifesto tudo na terra. Por mais que o mundo jaza maligno, nós não estamos sobre esse domínio. Nós estamos sobre o domínio do Rei dos Reis, Senhor de Senhores. Por isso que nós somos chamados de embaixadores. Exatamente, porque nós, por mais que nós estejamos neste mundo corrompido, e Jesus, quando ele vem no reino milenar, ele vem para restaurar todas as coisas que foram corrompidas neste mundo, e a palavra de Deus diz que este mundo jaz o maligno, então nós estamos falando que nós não submetemos a este mundo, mas que nós submetemos ao reino de Cristo. E aí precisamos invocar a ele, né? E para que isso aconteça, nós precisamos não somente invocar a ele, mas como manifestar a ele. Uau! E aí, quando nós invocamos e entendemos esse reino e nos submetemos a esse reino, nós conseguimos ter acesso à riqueza do reino, à perfeição, porque Jesus Cristo se manifesta e ele revela isso para nós. E quando ele revela o poder do reino, nós temos acesso a isso. Quando ele revela a glória do reino, tudo isso nós conseguimos acessar através do momento que nós nos submetemos a esse reino. Ou seja, quando eu me submeto ao reino de Cristo e eu caminho conforme as leis do reino, eu tenho todos os benefícios do reino. Correto? Ou seja, eu tenho a unção de Cristo, eu tenho a habilitação no mundo espiritual para declarar e para manifestar o poder de Cristo sobre a terra. Então, nós precisamos entender exatamente... Temos os ministérios dos anjos ao nosso favor. Exatamente. Temos os dons espirituais que estão nas nossas mãos para serem usados, o fruto do Espírito. Tudo isso é delegado a nós a partir do reino dos céus. Então, nós vamos submeter a isto. Então, Jesus nos mostra através da oração do Pai Nosso que nós precisamos invocar esse reino. Venha a nós o teu reino. E aí o que acontece? Para que a terra, para que a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja, as pessoas que estão ao nosso redor, seja totalmente ou completamente restaurado, o reino dele precisa ser estabelecido. Para que a igreja, de fato, tenha os poderes do reino vindouro hoje, nós precisamos estar literalmente
e totalmente submissos ao reino dos céus. Sim. Correto? E aí esse reino foi anunciado por João Batista em Mateus capítulo 3, verso 2. Mateus versos 6, 33, fala que nós devemos buscar o reino dele em primeiro lugar. Exatamente. Vale até a pena ler, que é no mesmo capítulo, eu leio aqui. Lê. Mateus 6, verso 33, 33. diz o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E antes um pouquinho, ele vai falar aqui, no verso 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário. Aí ele começa, olhar para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Voltando ao verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Hoje nós vemos muitas pessoas, muitos de nós, podemos nos incluir também, muitos de nós preocupando só com o que vai vestir, ou com o que vai comer. Que é o próximo tópico fala sobre isso, com o que vai comer, e estão deixando o reino dos céus em segundo plano. Estão invertendo, né? Estão invertendo. Então, buscando primeiro o que a terra pode nos dar através do nosso esforço. Exatamente. E depois o reino de Deus. O reino de Deus. E quando a gente inverte isto, nós apenas suando a camisa e não alcançamos aquilo que Meu Deus. que nós queremos alcançar. Porque quando eu busco primeiro o reino dos céus e faço a justiça através do reino, essas coisas vão nos alcançar automaticamente. Isso a gente não precisa ir em busca. É por isso que em Deuteronômio diz que as bênçãos do Senhor Nos correm alcançam. atrás de nós e nos alcançam. Exatamente. É ela que nos alcança a partir do momento que nós nos submetemos ao reino dos céus. Exatamente. Jesus vem trazendo essa verdade novamente através desse versículo. E aí depois, a gente vem vendo João, no capítulo 11, versículo 12, falando que o reino dos céus é tomado à força e os que se esforçam se apoderam dele. Ou seja, eu só consigo manifestar o reino de Deus, eu só consigo acessar o reino dos céus, eu só consigo ter essa habilitação no mundo espiritual a partir do momento que eu me esforço, que eu desprendo força humana para poder acessar isso. Então, por isso que está diretamente ligado ao reino milenar de Cristo, está ligado a aquilo que ele tem para nos dar a partir da salvação.